Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos olhar de perto a fontes que trazem um cenário bem comum para quem empreende aqui no Brasil, né? A gestão financeira de um pequeno negócio. Exato. A gente tem aqui a análise de um atendimento real, sabe? Conduzido pelo planejador e especialista Admilson Longo, lá do Cuidado Financeiro. Vamos explorar os desafios, as causas por trás e, claro, os caminhos possíveis. Isso. E olha, é importante dizer, este é um caso real sim, mas está totalmente anonimizado. É só para fins educativos mesmo, tá? Não é recomendação de investimento, nada disso. A nossa missão aqui é tirar os aprendizados mais valiosos dessa experiência. Ok, então, vamos lá, vamos abrir essa história. Com certeza, o ponto é que é entender a dinâmica financeira que muitas vezes fica meio escondida, né? Por trás daquela paixão de empreender. É muito comum a linha entre o pessoal e o profissional ficar tênue demais, quase sumir. E aí, justamente aí que os desafios podem, assim, se multiplicar, ganhar força. Vamos acompanhar a jornada financeira de uma pessoa que foi atrás do sonho do negócio próprio, mas, né, encontrou uns obstáculos financeiros bem significativos. E vamos usar a perspectiva da medicina financeira que as fontes do cuidado financeiro mencionam, né? Aquela ideia de tratar as causas, não só os sintomas. Exatamente. Não há só falta de dinheiro no fim do mês, mas o porquê disso, né? Então vamos chamar a nossa protagonista de empreendedora gráfica. Pelas fontes, ela é dona de um pequeno negócio, comunicação visual, gráfica rápida, já há uns 4 anos. Uma pessoa jovem, né, 30 e poucos anos, solteira, e que na época do atendimento ainda morava com os pais. E ela tinha feito uma aposta importante recentemente. Mudou a empresa de lugar. Saiu de um ponto mais escondido para um lugar com mais movimento, mais visibilidade, buscando crescer, claro. E a questão central, assim, que surgiu na análise desse atendimento feito pelo Admilson Longo foi essa. O negócio até gerava receita, sabe? Algo ali na faixa de 10, talvez 15 mil reais por mês. O que não é pouco para um negócio pequeno começando. Não é pouco mais, mas esse valor simplesmente não estava dando conta. Não cobria todas as despesas, não pagava tudo em dia e, principalmente, não trazia aquela tranquilidade financeira que ela buscava. Entendi. A meta que foi identificada ali para conseguir desafogar, né, para ter um respiro, um ponto de equilíbrio mais confortável, seria um faturamento mensal acima de 20 mil reais. Mais precisamente ali perto dos 22 mil reais. Então, o desafio, o problema principal era essa sensação constante de aperto, é isso. O material analisado descreve uma dificuldade bem clara, dela conseguir tirar um valor para ela mesma, né? Um valor fixo, previsível. Exato. A meta pessoal dela era uns 2 mil reais por mês, mas isso quase nunca aconteceu, pelo visto. Raramente se concretizava. E essa dificuldade era, de certa forma, até mascarada, né? Pelo fato de morar com os pais. Ah, claro, as contas pessoais ficavam mais baixas. Exato. Isso ajudava a fechar as contas dela, pessoa física. Mas não resolvia o problema de fundo, que era a sustentabilidade do negócio em si, e nem a remuneração dela como dona, né? Faz sentido. Essa dinâmica, inclusive, pode até atrasar a pessoa perceber a real gravidade da situação da empresa. Porque as contas pessoais fecham, mas a empresa pode não estar nada saudável. Imagino que a falta desse salário fixo do Prolabore não era a única tensão ali, né? O material fala de outras pressões. Tinha mais coisa, sim, exatamente. 2 fatores adicionais complicavam bastante o cenário. Primeiro, a pressão de 2 funcionários. Eles precisavam ter a carteira assinada, né? E estavam cobrando isso, com razão. É um direito deles. Claro. Só que, para a empresa, registrar significava um aumento considerável nos custos fixos. Tinha um ajuste para o salário mínimo da época, mais os encargos trabalhistas, né? Impostos, contribuições, tudo isso pesa. E o segundo fator? O segundo era uma dívida bancária já bem relevante e que estava começando a virar uma bola de neve mesmo, sabe? Aumentando a pressão, o estresse financeiro. Nossa, e é interessante ver o nível de dedicação dela, né? As fontes contam que ela chegou a vender o próprio carro para dar entrada numa máquina essencial para gráfica, uma plotter, e financiou o resto. Isso mostra, assim, um comprometimento enorme, claro. Mas também ilustra perfeitamente como o patrimônio pessoal foi direto para a empresa. Um ponto-chave que a gente vai ver melhor daqui a pouco. Sem dúvida.
E a empresa, segundo o relato do atendimento, focava mais em pessoa física, outros pequenos negócios locais, fazia adesivo, fachada, brinde tipo caneca personalizada, essas coisas. Uhum. Mas um ponto-chave ali era a dificuldade em ter um fluxo de receita mais estável, sabe? Mais recorrente. O que acabava contribuindo para essa instabilidade do faturamento todo mês. Ok, então o cenário está claro. Uma empreendedora super dedicada, um negócio com potencial, mas no meio de uma baita tempestade financeira. Caixa apertado, dívida crescendo, pressão trabalhista. Vamos então para o diagnóstico que saiu desse atendimento. E usando essa ótica da medicina financeira, lá do cuidado financeiro, foram identificadas algumas causas raiz para essa pressão toda, e o interessante é que são causas muito, muito comuns em pequenos negócios. Essa da mistura patrimonial, nossa, me parece a armadilha número 1, né? Para quem começa Quase. um rito de passagem doloroso. Foi esse mesmo o ponto mais crítico. Foi apontado como a causa principal, sim. Mistura patrimonial. Essa falta de separação clara, rigorosa mesmo, entre o dinheiro pessoal e o dinheiro da empresa. Foi identificado como a raiz de muitos problemas ali. Entendi. O uso de bens pessoais, como o carro que ela vendeu para comprar a máquina, e a ausência de um prolabore, que é tipo o salário oficial do dono, né? Definido, pago certinho todo mês. Isso tudo tornava quase impossível ter uma visão real da saúde financeira do negócio. Fica tudo embolado. Exato. Sem essa separação básica, não tem como saber se a empresa dá lucro de verdade, se ela se sustenta sozinha. É o básico para uma gestão saudável. E aquela dívida bancária que você mencionou, parecia um ponto bem sensível. Muito sensível. 2. Endividamento crescente. Tinha essa dívida grande com uma cooperativa de crédito. Começou com um empréstimo lá atrás, uns R$ 35.000. Mas aí, por causa de juros, renegociação que não deu certo, o saldo do devedor já passava dos R$ 40.000. Nossa! E as parcelas mensais eram altas, tipo uns R$ 1.300, e já estavam atrasadas há alguns meses. E o que deixava tudo mais delicado ainda, essa mesma cooperativa era cliente da gráfica, um cliente importante. Que situação, conflito de interesses total. Total. Uma pressão adicional enorme, né? E, pelo que entendi das fontes, não era só essa dívida. Não, correto. Além dessa principal com a cooperativa, tinha também uma dívida menor no cartão de crédito da empresa. Coisa de uns R$ 2.000, que surgiu de compra emergencial de material, pequeno equipamento, feito sem planejamento. Ah, o famoso apagar incêndio com o cartão. Exato. E para complicar ainda mais o cenário, o nome pessoal dela estava negativado, mas por causa de um empréstimo que ela fez no nome dela para ajudar uma prima a comprar móveis. E a prima não pagou. Caramba! E essa negativação pessoal dificultava qualquer acesso a crédito, né? Mesmo que fosse pessoal, que talvez pudesse ser uma válvula de escape ali no momento, embora não fosse a solução ideal para o problema estrutural, claro. Entendi. E a questão dos funcionários, como que entrava nesse quebra-cabeça todo? 3. Custos operacionais e pressão trabalhista. A necessidade de registrar logo os 2 funcionários significava um salto grande nos custos fixos mensais. Tinha o ajuste para o salário mínimo da época, mais os encargos todos, que foram calculados em uns 11% sobre o mínimo, mais o próprio aumento do salário que eles já recebiam, que era de R$ 1.000. É um custo extra considerável. Muito. E era uma despesa extra que a receita atual da empresa simplesmente não comportava com folga. E isso, claro, gerava tensão com a equipe, que pressionava pela regularização. Aí a gente vê como um problema a receita baixa, pior o outro, a pressão trabalhista. E, por fim, a própria receita do negócio em si. 4. Receita insuficiente e falta de estratégia comercial clara. O faturamento que ficava ali entre 10 e 15 mil estava sempre abaixo do ponto de equilíbrio, que ela precisava para cobrir tudo direitinho, né? Custos, dívidas em dia e ainda tirar o prolabore desejado, aquela meta dos R$ 22.000 por mês. E as tentativas de vender mais não estavam funcionando. As tentativas anteriores com marketing digital, tipo anúncio pago, parceria com blogueira local, não tinham dado o retorno esperado. Isso indicava forte a necessidade de uma abordagem comercial mais, estruturada. Mais estratégica. Tipo,
talvez focar mais em cliente-empresa, sabe? O B2B, business to business. Que poderia gerar pedido maior, mais recorrente, ou buscar parcerias mais estratégicas mesmo. É aqui que a coisa fica realmente interessante. A conversa durante o atendimento, né? Conduzida pelo Admilson Longo lá do Cuidado Financeiro. Parece que foi um momento chave, um ponto de virada. Não uma mágica, claro, mas um caminho claro, baseado em organização e em planejamento. O plano à virada de chave foi exatamente isso. O foco principal das orientações que ele deu foi trazer clareza. Clareza da situação real e estabelecer controle financeiro. As ações centrais recomendadas foram bem práticas, bem diretas. Imagino que a primeira foi atacar a raiz do problema, a mistura das contas, né? Precisamente. Definir um prolabore. Foi orientado como crucial estabelecer um valor fixo para ela tirar todo mês. Mesmo que no começo fosse menos que os 2.000 que ela queria. Mas tinha que ter um valor. Tratado como custo da empresa. Exato. Como um aluguel, a luz e, de forma complementar e urgente, separar contas, criar contas bancárias separadas, controles financeiros separados, planilha, sistema, o que fosse para a pessoa física e para a pessoa jurídica. Isso era passo zero, inegociável para ganhar visibilidade. E com essa separação feita, o dinheiro que, na teoria, sobrasse na conta da empresa depois de pagar tudo, incluindo o prolabore, qual era a orientação? Criar a caixa da empresa. A orientação foi clara. Qualquer valor que sobrasse na conta da empresa, depois de pagar todos os custos, incluindo o prolabore definido, deveria ir para formar uma reserva de caixa, para o próprio negócio. Um colchão de segurança. Isso, para dar fôlego em mês de faturamento baixo, para permitir investimento futuro planejado, sem precisar vender coisa pessoal de novo, e para ajudar a quebrar esse ciclo de operar sempre no limite, apagando incêndio. E as dívidas? Principalmente aquela com a cooperativa, que era cliente. Situação delicada. Enfrentar as dívidas. A recomendação foi priorizar a negociação e a regularização dessa dívida com a cooperativa, justamente por causa do relacionamento comercial e da pressão que existia. O primeiro passo seria entender as opções de renegociação, mas aceitar que precisava voltar a pagar o quanto antes, para não arriscar perder um cliente importante. E as outras dívidas? Cartão, a da prima. Para as outras, a estratégia seria avaliar caso a caso. Buscar negociação, tentar acordo com desconto para quitar, mas sempre dentro de um plano financeiro realista, né? O plano também precisava, claro, olhar para a receita, para viabilizar tudo isso. Fundamental. Plano de ação comercial. Foi recomendado desenvolver uma estratégia ativa, estruturada, para aumentar o faturamento e buscar aquela meta dos R$ 22.000. E como fazer isso na prática? Poderia envolver ações como focar em nichos mais específicos, talvez mais lucrativos, como atender outras empresas, o B2B, ou eventos como casamentos que surgiram na conversa como possibilidades. Buscar parcerias estratégicas com negócios que se complementam, ou talvez até pensar em contratar um vendedor comissionado para ir atrás de cliente de forma mais ativa. Sair da postura só de esperar o cliente chegar. Exato. Ir para uma postura proativa, planejada, de busca por receita. E a questão delicada dos funcionários? Do registro, qual foi a orientação aí? Questão trabalhista. A orientação foi para uma análise bem fria, bem realista. Calcular exatamente quanto custaria registrar os funcionários e comparar isso com a capacidade de pagamento da empresa, atual e futura, né? Considerando o plano de aumentar a receita. Ver se a conta fechava. Isso. E explorar alternativas. Uma ideia que surgiu, embora complexa e que precisaria de ajuda jurídica, seria oferecer uma pequena participação societária futura, sabe? Condicionada ao crescimento, a bater metas, para alinhar os interesses da equipe com os da empresa. Interessante. Ou, se a análise mostrasse que realmente não dava naquele momento, talvez ter que tomar decisões difíceis, como reduzir a equipe temporariamente para ajustar o custo à realidade, enquanto o foco seria total em aumentar a receita para viabilizar a regularização logo ali na frente. A clareza do custo real era o primeiro passo. Entendi. Então era um plano com várias frentes, né? Arrumar a casa financeiramente, controlar o dinheiro de perto
Estratégia para dívida, estratégia para receita. O resultado possível. Exato. A chave aqui é que a implementação disciplinada desse plano abriria o caminho para a estabilização financeira. Separando as finanças, tendo clareza total dos números, custo, receita, lucro, a empreendedora ganharia o controle que ela tinha perdido. E aí, atingindo a meta de faturamento? Isso. Atingindo os R$ 22 mil permitiria cobrir os custos, retomar o pagamento das dívidas de forma organizada, se pagar com o prolabore definido e, aí sim, eventualmente regularizar a situação dos funcionários sem colocar a empresa num risco ainda maior. Mas, como sempre nesses casos, não é algo que acontece assim da noite para o dia, imagino eu. De jeito nenhum, e esse foi um ponto crucial que foi ressaltado no atendimento e que vale para qualquer processo de reorganização financeira. A consistência na execução do plano. Não tem solução rápida, não tem mágica para problema financeiro estrutural. É construção. É construção. É construir passo a passo uma base financeira sólida para o negócio poder não só sobreviver, mas, de fato, prosperar no longo prazo. Analisando o material desse atendimento, duas falas do Admilson Longo que ficaram registradas me pareceram resumir muito bem a essência da coisa. A primeira é, insight do Admilson. O importante é o maior erro. E as pessoas têm é misturar o dinheiro que é da empresa e o que é seu. Então é importante, né? Assim que as coisas começarem a encaixar, você ter o seu dinheiro, né? E a empresa ter o dinheiro dela, para que as coisas comecem a tomar forma daqui para frente, né? Direto ao ponto. Essa vai direto no coração do problema, da separação das finanças. E a outra complementa essa ideia perfeitamente, né? Trazendo o foco para a ação, para a necessidade de ter uma direção clara. Insight do Admilson. Planejamento é a alma do negócio. Se você não tiver um planejamento bem feito, assim acordar na segunda-feira sabendo o que você tem que buscar, cabeça para cima e batalhar que aí a coisa sai. Faz todo sentido. O que é fascinante observar aqui é como a falta de um plano claro, de controles financeiros básicos, pode transformar o sonho do negócio próprio, que geralmente nasce de uma paixão, de uma vontade enorme de criar algo, Sim. pode transformar isso numa fonte tremenda de estresse, de ansiedade, de dificuldade prática no dia a dia. Então, o que tudo isso significa? Se a gente pudesse tirar uma grande lição, um insight central desse caso real, qual seria? Para mim, fica muito claro o perigo real, concreto, de misturar as finanças pessoais com as do negócio. Parece a armadilha clássica, né? Especialmente para quem está começando, coloca toda a paixão, a energia e, como a gente viu aqui, com a venda do carro, até o patrimônio pessoal na empresa, sem criar as barreiras necessárias. Exatamente. O ponto central é esse. Mesmo tendo um negócio que funciona, que tem cliente, que tem receita entrando, a falta de uma estrutura financeira sólida, e aí entra planejamento, orçamento, separação rigorosa de contas, controle, gestão ativa de dívida, pode levar muito rápido para um ciclo vicioso. Um ciclo marcado pela falta crônica de grana, por um estresse pessoal altíssimo e por uma dívida crescente que parece impossível de reverter. Quase como correr muito numa esteira, sabe? Fazendo um esforço danado, mas sem conseguir sair do lugar financeiramente. É uma ótima analogia. O aprendizado fundamental é que a saúde financeira de um pequeno negócio e, por consequência, a tranquilidade de quem empreende, depende, visceralmente, de tratar o negócio como uma entidade separada, desde o dia 1. E isso se apoia em quê exatamente? Em alguns pilares essenciais. Primeiro, clareza nos números. Tem que saber exatamente quanto entra, quanto sai, custo fixo, custo variável real, margem de lucro de cada coisa que vende. Sem essa clareza, qualquer decisão é um tiro no escuro. Verdade. Segundo, controles financeiros. Estabelecer um prolabore justo, realista para o dono, criar orçamento periódico e acompanhar, formar reserva de emergência para a empresa, não só para a pessoa física. E as dívidas? Terceiro, gestão proativa de dívidas. Não esperar a coisa virar uma bola de neve sem controle, tem que negociar ativamente, buscar solução, taxa melhor, antes que a situação fique insustentável. E por último? Quarto, planejamento estratégico. Ter um plano claro, não só para finanças, mas para vendas, marketing, crescimento, gestão de custos. É saber para onde se quer levar o negócio.
E isso tudo se conecta com aquela abordagem que a gente falou no início, da medicina financeira, do cuidado financeiro, não é? A ideia de tratar a causa, não só o sintoma. Perfeitamente. A analogia da medicina cabe muito bem aqui. Diagnosticar a causa raiz do problema nesse caso, a mistura patrimonial, a falta de planejamento, a dívida descontrolada, permite aplicar o tratamento correto. Separar as contas, criar o orçamento, um plano de ação comercial, um plano para quitar as dívidas. Que é diferente de só ficar. Exato. É diferente de só ficar lidando com um sintoma, que é a falta de dinheiro no fim do mês, é a ansiedade que isso gera. Buscar orientação profissional, como numa consulta de diagnóstico financeiro, como essa que o Admilson Longo oferece, pode ser o primeiro passo decisivo para ter essa clareza e começar o tratamento financeiro certo. Exploramos hoje um caso real que, mesmo anônimo, mostra de forma muito clara os desafios financeiros que, nossa, tantos empreendedores enfrentam aqui no Brasil. Vimos como a falta de estrutura, de planejamento pode criar um emaranhado de dificuldades. Mas, por outro lado, como a clareza, a organização e um plano de ação bem definido, muitas vezes com a ajuda de uma visão externa, experiente, como a do Admilson Longo do Cuidado Financeiro, cuidadofinanceiro.com.br, podem apontar um caminho sólido, um caminho para a solução e para a sustentabilidade do negócio no longo prazo. E fica aqui uma reflexão importante, sabe? Talvez um pensamento para levar. Especialmente para quem está empreendendo ou sonha em ter o próprio negócio. Em que ponto será que a paixão, que é o motor inicial de tudo, pode estar, sem querer, claro, cegando a gente para a necessidade absoluta de uma gestão financeira rigorosa e disciplinada? Boa pergunta. Onde exatamente a gente deve traçar aquela linha clara entre investir no sonho, usar recurso pessoal quando precisa e colocar em risco a própria estabilidade financeira e, por tabela, a saúde emocional? É algo profundo para se pensar e, principalmente, para agir sobre isso. Se essa análise de hoje despertou interesse em organizar melhor as finanças, sejam as do negócio ou as pessoais, vale lembrar o que a gente viu aqui. A transformação financeira começa com o primeiro passo, com a decisão de buscar clareza e retomar o controle. E para quem sentir que chegou esse momento de dar esse passo, vale a pena conhecer mais sobre o trabalho do cuidado financeiro. Acesse cuidadofinanceiro.com.br e agende sua conversa. Ou, simplesmente, acesse o site cuidadofinanceiro.com.br e dê o primeiro passo hoje rumo a uma maior tranquilidade financeira.